Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Plantão Gelinho. No programa de hoje, a gente vai retratar um acidente muito tenebroso, muito pesado que aconteceu essa semana com a geleira Thwaites, localizada no Chile. Thwaites era considerada a maior geleira do mundo e, infelizmente, essa semana ela veio a começar a derreter e a cair por questões ambientais. E para se aprofundar um pouco mais nisso, nesse caso tenebroso, vamos chamar a repórter Pietra para mais informações. Bom dia, Gustavo. Hoje nós estamos aqui na região antártica, onde se localizava a maior geleira do mundo. E dando um breve resumo aí para o pessoal de casa do que são as geleiras, elas são basicamente o acúmulo de neve em um determinado local. E essa neve ela é compactada, formando 5 camadas de gelo. E vale ressaltar, Gustavo, que esse processo de cristalização ele pode durar até 30 mil anos. Mas com o derretimento dessas geleiras, como aconteceu com a geleira Thwaites, podem vir novos organismos, que podem ser vírus ou bactérias, que estavam congelados nessas geleiras, correndo o risco de causar novas epidemias ou até pandemias, visto que a medicina moderna não tem os recursos necessários para o combate destes vírus. Bom, isso de fato é muito impactante. Como eu havia falado antes, a queda dessa geleira é algo completamente desastroso para o meio ambiente e as causas disso é o que mais impacta. E, bom, para começar a reverter essa situação, a gente tem que ter um primeiro passo, que seria ver se a gente conhecer o que a gente quer proteger. Então, nossa equipe foi para as ruas e entrevistou uma brasileira que encontramos no Chile, para ver se ela realmente conhece sobre a formação das geleiras e como elas são importantes. E, então, fiquem com a reportagem. Bom, pensando no devido acontecimento que ocorreu no Chile, o derretimento das geleiras, a gente resolveu fazer uma entrevista aqui com a nossa brasileira Cris para falar um pouco sobre isso, né? Um pouco mais detalhado sobre esse acontecimento do derretimento das geleiras e sua formação. Bom, Cris, você sabe como essas geleiras se formam e tudo mais? Como é que se cria essas geleiras? Sim, são acúmulos, né, de gelo que durante anos vão se formando e anos, décadas, né, e agora com o nosso aquecimento tem acontecido os derretimentos e Sim. vários, com isso mudando muito o nosso clima, né? Exatamente. Também consegue imaginar como é que o derretimento dessas geleiras, no caso, ocorre? É devido ao aquecimento, né, global, eu creio que seja isso. Sim. Aí acontece o derretimento, com isso daí aumenta o nosso nível do mar, né? Sim, e bom, a partir desse derretimento e tudo mais, dessas geleiras, também ocorre alguns gases, né? Esse derretimento causa a emissão de alguns gases. Tu sabe quais são os principais emissores dos gases do efeito estufa, no caso desse acontecimento do derretimento da geleira? No caso que proporciona o aquecimento, isso? Isso, que influencia, Que eu saiba, não é queima do carvão, petróleo. Isso. Bom, eu sabia que com o derretimento das geleiras vários organismos podem voltar a viver. Isso daí eu não sabia. Eu vi uma reportagem há uns 2 meses atrás que lançaram que até alguns vírus começaram a aparecer devido a isso. Que não existiu há mais de anos e agora está voltando devido a esse derretimento. Bom, Cris, essas foram as perguntas. Muito bom. Obrigado Obrigada. pela entrevista, Cris. Valeu. Obrigada. Bom, é legal saber das respostas dos entrevistados, das pessoas da rua, que isso traz uma confiança do que a gente conhece, do que a gente está falando. Mas para ver se isso realmente está certo,
eu vou chamar o Dr. Duarte para falar um pouquinho mais sobre as geleiras e o seu processo de derretimento e congelamento. É com você, Duarte. Bom, pensando já no que os meus colegas falaram um pouco sobre as geleiras, né, já dá pra gente ter uma noção e uma certa ideia do que são essas geleiras e etc. Né? Bom, elas realmente possuem uma formação bem demorada, né? Mas quando o assunto é água, a maneira que isso ocorre é um pouco diferente, porque elas possuem um comportamento de entre 0 a 4 graus. Então, bom, devido a isso, as águas acabam apresentando um maior volume e uma menor densidade. E é exatamente por isso que os rios não congelam por completo, porque após o resfriamento, a água sobe até a superfície e congela, e a outra água, que seria a quente no caso, permanece no fundo. E é também por esse motivo que as placas de gelo boiam e não afundam. Bom, é interessante isso que, o derretimento dessas geleiras podem causar muitos efeitos catastróficos para a temperatura e pode ainda mais piorar o efeito estufa. Isso é algo meio complicado, sabe? E para detalhar um pouquinho mais isso, eu vou chamar os doutores Rodrigo e Thiago para uma pequena fala sobre como esses processos acontecem, quais são os cálculos e como os cientistas veem isso sobre as geleiras. Além dos riscos já citados, outro risco é o ressurgimento de organismos, como as bactérias e os vírus. Ao decorrer dos anos, os seres vão se adaptando em decorrência do ambiente. Isso ocorre pela divisão celular meiótica, que faz com que, com a recombinação dos genes, tenha uma variabilidade genética muito maior. E por isso que eles não estão preparados para os organismos que viviam há milhões de anos atrás. Porém, as bactérias e os vírus não são a mesma coisa. As bactérias elas se caracterizam por ser unicelulares e se autorreproduzirem através da mitose. Então elas replicam várias delas mesmas, assim se reproduzindo. E já o vírus, ele se caracteriza por ser acelular. E para a reprodução dele, apesar dele ter um material genético, ele necessita de uma célula exterior. Então ele precisa de um hospedeiro para conseguir se reproduzir. É isso mesmo, repórter. Como a gente estava comentando, a queda da geleira de Taiwan, ele acontece muito por causa do efeito estufa que anda acontecendo. E o efeito estufa ele acontece por causa da emissão de muitos gases. Um desses é o carbono, o metano e o óxido nitroso. Esses gases acontecem por vários fatores. O carbono é pela queima de materiais, o metano ele é pela decomposição, o nitroso vem tanto da queima quanto também da produção de ácidos, tanto o nitroso quanto o adípico. Essas geleiras, elas derretendo, elas acontecem pelo gás estufa, do efeito estufa. O efeito estufa ele acontece porque esses gases eles sobem para a atmosfera e acabam criando uma barreira em volta da Terra, fazendo com que o calor não consiga se dissipar para fora e acaba mantendo aqui muito, muito aquecido. Uma das formas também de parar um pouquinho dessa emissão de gás é armazenando eles. Para armazenar eles a gente precisa de um cálculo sobre como é que vai funcionar isso. Uma das pessoas que fez uns tipos de cálculo foi o Boyle. O Boyle ele fez o cálculo dos isotérmicos, que é utilizando a pressão e o volume, a gente consegue calcular para ver quanto que aquilo vai resistir. O Charles e o Luzek eles fizeram duas contas do isobárico e do isotérmico. Também o Charles e o Luzek eles fizeram outras contas para o isobárico e para o isocórico. O isobárico a gente utiliza a pressão e a temperatura, só que a pressão ela é dividida pela temperatura. Já na isocórica, o volume e a temperatura. O volume é dividido pela temperatura. Dessas formas a gente consegue saber quanto de gás vai ser utilizado e se aquele gás vai aguentar ser comprimido ou não. Para nós conseguirmos também estimar a massa desse daí, a gente também tem a equação do gás ideal. A equação do gás ideal é simples, sendo P vezes V, no caso P, a pressão, V, volume, igual N vezes R vezes T. T sendo a temperatura, R sendo a unidade utilizada, sendo quilogramas, pascais,
qualquer uma desse tipo de unidade, ele sendo a massa do que tu está medindo, tipo um mercúrio, algum tipo de tecido também pode ser. Essas é uma das coisas que a gente consegue aprender quando a gente vai estudar como conter esse tipo de coisa, e é algo que não só nós precisamos saber, como vocês, para poder cuidar mais desse planeta, para tentar diminuir um pouco as emissões de gases e do efeito estufa. É com você. Bom, como vimos, como chegamos numa conclusão, é super importante preservar as geleiras e manter elas bem, tentar evitar usar carro para muitas coisas, evitar usar coisas para que aqueçam e piorem a situação que a gente está. Porque daqui a uns anos, se continuar assim, a gente pode não ter mais as geleiras e talvez a Terra pode ficar uma coisa quente e quase inabitável. Mas eu fico por aqui e até um próximo Plantão Gelinho.